Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do TartaCast, um projeto que nasceu como uma atividade avaliativa proposta pelas disciplinas de Planejamento em Comunicação e Empreendimento em Comunicação do curso de Comunicação e Multimeios, aqui da UEM, o qual é formado pelos alunos Caio e Carlos como apresentadores e pelos alunos João e Elis como equipe técnica. O projeto foi pensado para promover uma conscientização do movimento slow, mas especificamente no meio da moda, ou mais comumente conhecido como slow fashion. A sua importância para o planeta quando pensamos em sustentabilidade e na preservação da vida como a conhecemos. Hoje, contamos com a ilustre presença da professora Valquíria Ribeiro, que gentilmente aceitou contribuir com o nosso projeto. Atualmente, ela leciona cursos técnicos em vestuário, design de moda e engenharia têxtil na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, do campus de Apucarana. Possui graduação em Engenharia Têxtil pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em Engenharia Química, Gestão e Preservação Ambiental também pela UEM. Mas antes de começarmos a nossa conversa com a nossa convidada, vamos apresentar um VT de quando andamos aqui pelo campus da UEM para verificar o que os nossos colegas discentes sabem ou conhecem sobre o movimento Slow e Slow Fashion. Você conhece o movimento Slow? Não. Não conhece? Não. 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 Vocês já ouviram falar sobre Slow Fashion? Não. 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 Não também? Não. Não. Não, nunca tinha. Não também? Como podemos ver, não é uma pauta muito conhecida pelo nosso público, né? Por isso eu convido vocês a ficarem com a gente durante esse episódio para conhecer o movimento Slow, o Slow Fashion e ver como que a gente pode contribuir e ajudar nessa causa que é tão importante. Bom, primeiro, o movimento Slow ele surge na Itália como uma resposta ao fast food. Ele começa como um movimento Slow, mas conforme ele vai criando novas vertentes, o movimento Slow vira o Slow Food e depois nessas novas vertentes ele vai para o Slow Fashion e muitas outras áreas onde o movimento Slow se aplica à vida. Para entendermos agora o que é o Slow Fashion, mais precisamente, e responder também algumas perguntas, uns questionamentos que a gente criou aqui, possíveis sobre o movimento, vamos à entrevista então com a nossa convidada. Você fala? Ok, eu começo. Pode falar. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: como surgiu seu interesse por moda sustentável? E se puder contar um pouco mais sobre as suas pesquisas e o estudo que você tem sobre o assunto. Bom, esse é um tema que vem permeando a minha vida inteira, né? Quando eu me formei em engenharia têxtil, eu fui, logo de princípio, eu fiz meu estágio numa lavanderia de jeans. Como todo mundo sabe, né? O jeans é a peça mais usada no mundo, Sim. Porém não sabe que é a que polui mais, né? Se a gente pegar todo o contexto aí dos produtos gerados pela indústria têxtil, o jeans a gente tem um ponto crítico ali. E até então eu não tinha consciência de ver como a água saía colorida desse processo. Né, a gente tem o jeans lá em casa, acha ele lindo, maravilhoso, utiliza todos os dias, porém a gente não para pensar como que ele chegou até ali naquele momento, né? E na primeira vez em que eu abri a máquina da lavanderia e vi aquele residual, eu falei, não é possível, não pode ser. E daí já me veio em mente, de início, todas as matérias que eu já havia lido, artigos que eu havia lido sobre a poluição no ambiente, que infelizmente muitas das indústrias não dão um tratamento adequado. Daí eu pensei, como que isso vai chegar no corpo da água? Né? Qual vai ser o impacto que vai ter com os peixes e com os seres vivos que estão ao redor desse corpo hídrico, né? E daí eu decidi explorar mais essa área. E a partir daí, resolvi então que eu não iria mais para a indústria, iria para a academia e fui fazer o meu mestrado e meu doutorado voltado para explorar esse tema. Inicialmente, a exploração foi sobre o efluente gerado na lavanderia de jeans. Daí terminei essa fase da minha vida, né, de mestrado, doutorado, fui dar aula no curso de moda e no curso de engenharia têxtil. E daí sempre com aquele desafio, aquela proposta, o que eu posso fazer para melhorar o mundo que nós temos hoje, né? Principalmente como um professor que dissemina o conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente faz uma coisa errada por não saber sobre aquilo, né?
E eu comecei a explorar a parte da moda sustentável, né? Do ciclo de vida do produto, de como que a gente pode ter uma economia circular voltada para a indústria da moda. E por mais que a gente lê diariamente inúmeras notícias sobre exploração do trabalho, exploração do ambiente, sobre esse movimento consumidor que a gente tem, de querer todo dia uma peça do vestuário nova. Por que isso? Até que ponto isso vale a pena? Simplesmente para me satisfazer? Mas quais as consequências daqui para frente, a partir do momento em que eu tenho meu guarda-roupa cheio de roupas que duram um tempo curto e que eu vou repondo mensalmente, semestralmente, anualmente, algumas pessoas semanalmente, né? Como que a gente vai trabalhar com isso, né? Então essa foi a minha motivação. E a motivação maior ainda é ao explorar esse assunto e compartilhar ele com as outras pessoas, né? A gente vê na expressão da pessoa que ela não conhecia aquilo, ela nunca parou para pensar qual era o impacto da atitude que ela tem de ir ali numa loja, seja uma loja de magazine, né, que vende produtos numa faixa de preço acessível à maior parte da população, ou seja, naquelas lojas de grifes que nós vamos pagar um valor alto por uma peça e muitas vezes a gente não tem garantia que essa peça vai durar, ou que eu vou me satisfazer um longo tempo com essa peça, né? Porque o ser humano é uma incógnita, né? A gente nunca sabe o que vem a partir daquele momento, né? A gente acha que vai ficar contente com uma coisa e quando a gente obtém essa coisa, a gente vê que não era isso que a gente queria. É passageiro também, É passageiro. Então, a minha maior motivação é realmente ver as pessoas mudarem de comportamento a partir do momento em que toma consciência ou toma conhecimento do que acontece fora da nossa bolha, fora do nosso ciclo de amigos. E de repetições, né, de reprodução, esse ciclo de você só seguir o que seus pais faziam, que era comprar, e seguir em frente, né, sem pensar no que está acontecendo, realmente. Você poderia explicar para nós, espectadores, que vêm a ser um movimento slow na moda ou slow fashion? O slow fashion, basicamente, para a gente definir ele de uma forma rápida e direta, é produzir com consciência ou consumir com consciência, né? A gente, para ter um movimento mesmo, onde a gente fala de um ciclo fechado, a gente vai ter que avaliar desde o processo de obtenção de uma fibra. Quando a gente fala em vestuário, tudo começa a partir de uma fibra. Como essa fibra foi produzida, dá o exemplo do algodão. Se teve pesticidas aplicados na cultura do algodão, agrotóxicos, ou se ele foi um algodão orgânico, como que ele passou do processo de ser uma fibra para ser um fio, que é o processo de fiação, se houve o envolvimento aí de exploração de trabalho ou não, né, de esgotamento de recursos naturais, e depois do fio, como que ele passou a ser um tecido, seja um tecido plano, que é as calças que nós usamos, seja um tecido de malha, como é a nossa camiseta, como que foi o processo de tingimento disso, como foi o processo de confecção disso tudo. Então, é um ciclo muito grande para ser avaliado, né? Então, é difícil a gente afirmar que todo o processo foi por meio do slow fashion, né? Então, é muito difícil hoje nesse mundo globalizado que a gente tem, onde o transporte se tornou muito fácil para a gente comprar uma coisa, um produto da China. Antigamente ia demorar meses para chegar até nós. Hoje ele chega em uma semana, você compra tecido da China, em uma semana esse tecido está aqui e você consegue produzir. Então, por mais que a gente compre uma peça do vestuário ali e na etiqueta está produzida no Brasil, ele significa só a etapa final, só a etapa de confecção daquela peça. Então, nós não temos acesso à informação de como foi obtida aquela fibra, o fio, o tecido, como ele passou por um processo de tingimento para chegar até a etapa de confecção, que é basicamente a última etapa que a gente tem no processo, né? Então, a gente, para não tornar tão complexo isso, a gente acaba definindo como uma produção consciente que leva a um consumo consciente, né? Então, a gente sempre busca a informação da origem dos materiais que a gente está adquirindo,
né? E como ele foi trabalhado. Ele veio, esse processo de slow fashion, ele veio derivado realmente do slow food, né? Ou slow life, que também surgiu. E o princípio é a gente consumir um bem que vai ser durável. Nesse tempo em que a gente define como durável, se é uma cultura de algodão, dá tempo do solo se recuperar para tornar produtivo de novo. E no ciclo do fast fashion isso não acontece, porque cada vez mais a gente vai colocar produtos tóxicos no nosso algodão para que ele cresça rápido, a gente consiga colher rápido para atender lá o mercado final que está cobrando da gente aquele produto. Então é dar tempo ao tempo, respeitando os recursos naturais e os recursos sociais que a gente tem envolvido em todo esse processo. É muito extenso, né? Demais. Não, a minha cara aqui, eu não sei se entregou, porque na minha cabeça até então, é ótimo você estar esclarecendo, não só para os espectadores, mas como para a gente, essa questão que na minha cabeça era assim, você pegar o... Como é que se diz? No tecido? O tecido. Você pegar os componentes ali e fazer, isso já era slow fashion. Eu não precisava saber da origem do tecido, da linha de... Eu fiquei assim... Isso até entra numa próxima pergunta que a gente vai fazer, mas eu vou guardar isso, que eu vou lembrar. Só para fazer a terceira. Quais desafios você acredita que o slow fashion precisa superar para atingir o seu propósito, em relação ao que o movimento propõe? São inúmeros. Né? É difícil a gente falar que nós vamos trabalhar em uma linha só e vai estar tudo resolvido. A gente tem ali, por exemplo, na década de 90, quando nem era disseminado esse nome ainda de slow fashion, a gente tinha 2 coleções sendo lançadas ao longo do ano. Então a gente tinha a coleção de inverno e a coleção de verão. Nós tínhamos tempo para produzir essa matéria-prima, para trabalhar em cima dessa matéria-prima. A partir dos anos 2000, a gente foi evoluindo nisso. Hoje a gente chega a ter 100 microcoleções em um ano. Então isso ganha em média que um produto vai estar na prateleira por 2 meses, no máximo. E ele já vai ser tirado dali. E esse tirado, muitas vezes, é transformar esse resíduo, levar ele para um descarte final. Não é nem doar isso para uma pessoa que está precisando. Por quê? Porque se eu doar para quem está precisando, pode ser que a pessoa não compre de mim. Então, eu simplesmente tiro dali e faço com que ele suma do mercado. Ele suma dos nossos olhos, porém ele vai para algum lugar, né? Porque a gente pode utilizar aquela frase clichê, né? Que não existe o fora. Simplesmente a gente deixou de ver, mas ele está existindo ainda, né? Então, nós temos que parar agora e fazer um movimento inverso. Pensar nas consequências que isso vem causando ao longo desses anos, né? E esse parar para pensar envolve mudança de comportamento. Mudança de comportamento do consumidor final, isso ainda aliado a políticas públicas que não somente a legislação em si, mas que cobrem que a legislação seja cumprida, porque hoje o Brasil tem uma legislação maravilhosa, que se todos cumprissem aquilo que está na legislação, nós teríamos um mundo perfeito. Porém, não cumprem e não há quem fiscalize isso, para que, por meio de multas, consiga mudar esse comportamento, né? Então, a gente tem que trabalhar com a mudança da consciência do consumidor final, do empresário, daquele que está produzindo, que ele não pode simplesmente pensar em gerar lucros sem pensar nas consequências dos atos deles. Temos que ter aliado o governo, né, as políticas públicas, e também a indústria da moda, né, porque a indústria da moda, ela produz e acaba despertando o interesse do consumidor final. Se ela não produzir, o consumidor final não compra. Se o consumidor final tornar-se mais consciente e começar a negar esse produto que está no mercado, a indústria vai parar de produzir. Então, nós temos que ter movimentos diferenciados com o mesmo objetivo final, né? Que é a gente ter uma roupa durável e que a gente, nesse processo, consiga que o ambiente venha a se regenerar, né? Assim como no slow food.
né? Que a gente tem aí a informação que a gente não pode ficar plantando uma monocultura numa mesma terra por um tempo prolongado. Por quê? Porque isso prejudica o solo, esgota os minerais que nós temos ali no solo, que é o que vai garantir que a nossa alimentação seja mais saudável, né? Tem as características ideais para isso. E na moda é isso também. Nós temos que dar o tempo para que a natureza se regenere, para que haja um respeito ao trabalhador que está envolvido em toda essa cadeia produtiva, que é longa, para que a gente consiga realmente minimizar os impactos que a gente vai ter lá no final. Não impactar é impossível, porque a partir do momento em que nós estamos aqui e essa água foi retirada ali do refrigerador ou de uma torneira, nós estamos impactando no ambiente. De onde ela veio, como que ocorreu tudo isso. Tudo tem um impacto, mas nós podemos minimizar, porque a natureza, com o tempo necessário, ela se regenera. Só que nós estamos numa velocidade muito alta para a regeneração dessa natureza. Hoje nós já produzimos muitas peças do vestuário muito superior do que a população necessitava, né? Então a gente tem descarte de peças novas e pós-uso em todo lugar, né? A gente vê o pessoal descartando no lixo doméstico por falta de consciência, por falta de informação de qual é a forma correta dele dar o descarte dessa peça do vestuário que para ele não tem mais serventia, e que isso acaba poluindo o ambiente e de alguma forma vai voltar para nós. Por quê? Porque a gente precisa de água, a gente precisa de alimentação e isso está tudo conectado. Se eu poluo a água, eu vou ter problemas com isso. Se eu poluo o solo, a alimentação que eu vou comer vai estar comprometida também. Então não é uma questão de falar assim, esse é um problema da indústria da moda ou da indústria têxtil, que é as duas que caminham junto. É um problema da sociedade. E a gente precisa reverter isso o quanto antes. Nós temos algumas estimativas aí das Nações Unidas que em 2030 a gente vai estar chegando próximo a 10 bilhões de pessoas no mundo. Hoje a gente tem 8. Para a gente alimentar essas 10 milhões de pessoas no mundo, nós vamos precisar de muita terra para produzir alimento. E se a gente continuar poluindo o nosso solo dessa forma, nós não vamos ter como alimentar essas pessoas daqui a 20, 30 anos nesse planeta. E é uma coisa que eu costumo sempre falar, não é o planeta que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Então nós precisamos manter as características saudáveis do nosso planeta. É uma coisa, assim, de louco você pensar, porque além de tudo isso, que tem essa questão da produção desenfreada e tudo mais, e com isso, o que mais vê é desmatamento, vê a questão de tirar a área verde, colocar prédios no lugar, shoppings. Então, assim, esse solo que tanto vai precisar está sendo cimentado, né? Outra coisa também falar a respeito do descarte que você falou, aquelas pessoas que jogam no lixo, tem as pessoas que queimam no quintal, né? A roupa lá, que é um costume que, sim, as pessoas têm, geralmente, que é errado, né? Então, é bastante complicado essa questão mesmo. Só abrir um parêntese aqui para dar uma explicação técnica, mas que é fácil de compreender, o porquê que a gente não pode descartar essas peças do vestuário no nosso resíduo comum, resíduo doméstico. O nosso vestuário, para atender as nossas necessidades, a gente quer ele colorido, a gente quer ele estampado, e para isso a gente utiliza corantes, que na estrutura desse corante ele tem metal pesado. E se ele não tiver as condições ideais, ele vai solubilizar, ou seja, ele vai desprender do tecido e vai chegar a contaminar o solo e a água. E isso no corpo humano é muito prejudicial, né? A Companhia de Saneamento de Água, ela não dá o tratamento para esses agentes químicos, e sim é um tratamento biológico ali para que a gente não tenha nenhum problema de funcionamento do nosso estômago, nosso intestino, alguma coisa nesse sentido. Então, ao longo dos anos, isso bioacumulando, ele pode vir a trazer sérios danos à saúde de uma pessoa. E quando a gente faz esse descarte no resíduo comum, que vai lá na nossa condição de Maringá, ela vai para um aterro sanitário, o aterro sanitário, as condições que ele tem ali,
é favorável para que esse corante se desprenda da peça que foi descartada ali. E por meio de uma chuva, ele vai percolando, vai chegar no solo. Nós estamos em cima do maior aquífero existente no mundo, que é o aquífero Guarani, e por meio dessa percolação ele vai chegar a poluir a água também. Então é um problema muito grande, só que não é de conhecimento das pessoas. Então elas não param para pensar nisso. E daí a gente fala assim, então eu vou queimar, que é uma técnica, né, que não é uma técnica, que vem há longos anos aí, como se queimar resolvesse tudo na nossa vida, né? Nesse processo de queima, a gente também está liberando toxinas para a atmosfera. Então, isso, mais uma vez, vai acabar afetando a saúde da população. Então, essa não deveria ser uma forma da gente fazer o descarte adequado desse resíduo, tá? Hoje no Brasil ainda é um movimento pequeno, mas a gente existe até um aplicativo, que não sei se vocês conhecem, que chama Cotton Move, que você entra nesse aplicativo e procura o ponto de descarte de têxteis. E daí ele vai te dizer, de acordo com a sua localização, qual é o ponto mais próximo que você tem, que você pode ir lá e devolver, né, fazer uma logística reversa do seu têxtil. Então, a gente precisa de movimentos como esse para que a gente consiga reverter ou parar esse dano que a gente vem ocasionando ao ambiente. Só também abrir uma parênteses aqui, ou na verdade complementar para o nosso espectador aí que está assistindo, o ponto que você falou sobre a cadeia, né, dos desafios do slow fashion, a respeito de, é isso mesmo, na questão de o consumidor, o empresário, a indústria da moda, olhando assim, parece que é muita pessoa para a gente atingir, e na verdade é. Só que começando por nós, né, como consumidores, cobrando, exigindo, eles vão querer atender um consumidor final. E recusando o produto. E recusando o produto. Porque para quem que a indústria vai produzir e quem o empresário vai vender se consumidor final recusar o produto e cobrar questões mais, né, seguras, mais corretas. Então é importante isso também. Vamos continuar a próxima. Só mais uma coisa, você tinha falado que o descarte às vezes a gente só não via. Não sei se você conhece o fenômeno do deserto de roupa que tem no Chile. Deserto da Atacama. Sim. Não sei se você puder falar um pouquinho sobre esse fenômeno. Lá o Chile, ele importa muito produtos de segunda mão, digamos assim, né? Então chega diariamente containers e mais containers com resíduos de roupas têxteis, né? Algumas novas, algumas que já foram usadas, só que nem tudo eles conseguem comercializar, porque não está em condição de ser comercializada. Para a gente fazer um descarte desse resíduo de uma forma que a gente, de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos 10.305, do ano de 2010, a gente teria que encaminhar isso para um aterro industrial. Que o aterro industrial, ele tem várias camadas de impermeabilização do solo, onde, em hipótese alguma, iria contaminar o solo caso esse corante se desprendesse dessa peça. Isso é muito caro para fazer esse destino. Isso é um custo muito grande. Então, eles acabam simplesmente tirando da visão da população. E eles encontraram, então, um lugar que, teoricamente, não tem ninguém, mas tem um vilarejo próximo ali, se vocês procurarem. Saiu uma matéria, acho que no Fantástico, muito interessante, há uns 2 meses atrás, falando sobre isso. Existe uma montanha enorme, porque aquilo que eles não conseguem reaproveitar, eles vão descartando lá. Então, essa montanha que tem no deserto do Atacama já é possível ver do espaço. Satélites já fizeram imagens que ela já está sendo identificada de lá. E não é um material que foi produzido no Chile. Veio da Europa, veio da América do Norte, algumas vezes até da América do Sul, tem alguma coisa ali, da Ásia. E que não é teoricamente não deveria ser um problema deles, porque a gente fala o quê, de acordo com a legislação? A obrigação de dar a destinação correta é de quem produziu. Mas, nesse mundo globalizado, como que você vai chegar até quem produziu aquilo ali? É muito difícil. E essa é uma situação que veio à tona porque o deserto do Atacama é um ponto turístico. Ele é muito visitado. Nós temos situações iguais a essa em países mais pobres da África,
que a pessoa sai na porta de casa, ela já vê retalhos de tecido, de roupas para todo lado. O rio, você não consegue, aqueles corpos hídricos de pequeno volume, os riachos, não consegue mais ver a água de tanto resíduo têxtil que tem ali, né? Então, a gente precisa trazer essas imagens, essas informações para o consumidor, para que ele pense e repense o seu comportamento, né? Porque nós não podemos pensar só em nós, né? Minha vida está linda, maravilhosa agora, eu compro o que eu quero, eu estou na moda, tenho roupas das cores que serão utilizadas na próxima estação, já está garantida, eu vou sair de casa linda e maravilhosa. Não é assim. Nós precisamos sim dar um basta nisso, sermos mais conscientes e pensar no próximo, que tem um poder aquisitivo menor do que o meu. Né? Porque não adianta você falar, eu vou tirar esse vestido agora, eu vou doar para a pessoa que está ali no calçadão pedindo dinheiro, que ela vai usar. É isso que ela está precisando nesse momento? Pode ser, porém ela está precisando também se alimentar, ter um emprego digno, ter a sua saúde sendo monitorada o tempo inteiro, ter acesso a médicos. Ela não precisa só de um vestido, né? E a partir do momento em que eu alimento isso, eu contribuo para que ela continue ali, para que tenha essa desigualdade social muito grande que nós temos hoje. Então, assim, uma coisa vai ligando a outra e a gente vê que essa questão da sustentabilidade é realmente um tripé, né? Onde eu tenho uma perna que é o ambiente, a outra que é a economia e a outra que é a sociedade. E se uma delas sair fora do meu ciclo, eu não consigo chegar num resultado adequado, né? A gente tem que parar e pensar o que a gente espera, o que eu quero deixar para os meus netos, o que vocês querem deixar para os seus filhos, para os seus netos, porque do jeito que a gente está indo, eles não terão qualidade de vida, se a gente continuar poluindo dessa forma. Pegando aquela questão que a gente até estava falando anteriormente a respeito da cadeia, né, de indústria, empresário e tudo mais, e também pelo que você falou sobre o slow fashion, a produção é desde o tecido e tudo mais, eu gostaria de perguntar para você, é possível que os valores das peças de slow fashion sejam acessíveis considerando o tempo, todo esse trabalho que você mencionou, assim como os recursos também, porque quando a gente olha algumas lojas que vendem peças desse tipo, né, comercializa, o valor ela é bem mais alto do que o preço, na verdade, é bem mais alto do que você entra assim numa loja comum de vestuário. A gente está falando dos bastidores a respeito disso, sobre a questão de preço, valor, gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos espectadores a respeito. Sim, é possível sim a gente dizer que é sustentável ao longo do tempo, ou que é acessível ao longo do tempo. Por quê? Porque eu comprando uma peça que ela foi produzida respeitando o ambiente, respeitando a sociedade de uma forma geral, ela vai ter um valor agregado maior, porém a durabilidade dela vai ser muito maior. Então, enquanto eu compro uma peça aí do movimento fast fashion, que ela vai durar no máximo 1 ano, essa peça que eu comprei, que foi fabricada a partir do movimento slow fashion, ela pode durar 3, 4, 5 anos. Então, se você olhar o ciclo de vida do produto ou a vida útil desse produto, lá no final você vai ver que ela saiu bem mais barata do que essa da fast fashion que você comprou numa loja de departamentos qualquer. Só que a gente precisa tomar consciência disso, né? Nessa sociedade de consumo que a gente utiliza, a gente dá mais valor à quantidade e não à qualidade do produto. E aí que a gente está pecando, né? Porque para eu produzir 5 camisetas aí no movimento fast fashion, eu paguei, por exemplo, R$100, enquanto que no slow fashion eu ia pagar 100 em uma produzida da mesma forma. Porém, lá no final, essa uma vai me representar muito mais do que essas 5 que eu comprei. Né? E a gente, infelizmente, tem isso. A gente quer volume, a gente quer quantidade. A gente fica feliz em sair de uma loja com uma sacola cheia de peças, né? Ainda uma sacola plástica, porque não levou a sua sacola retornável para comprar, sim, né? Agravando mais ainda. E é isso que a gente precisa começar a trabalhar, tá? Começar não, ele já começou, mas a gente precisa ampliar
né, as pessoas que aderem a esse movimento, né? A gente costuma dizer também que uma peça sustentável é aquela que já está pronta. Aí entra a questão do brechó também, né? Por mais que a peça que esteja no brechó, ela não passou por todo esse movimento do slow fashion, em todo o processo produtivo dela, ela está ali para aumentar o ciclo de vida dessa peça, né? Se ela não estivesse ali, ela poderia já estar num aterro sanitário, poluindo o ambiente. Por que não valorizar essa peça? Né? Você pode, sim, ir para hoje nós temos brechós chiquérrimos, que trabalham só com marcas conceituadas, com nomes que nós temos aí no mercado. E temos aquelas que são mais acessíveis também à maior parte da população. Isso é bom? É bom. Por quê? Se a gente não comprar uma nova, não vai ser produzida mais. Então, a gente vai desacelerando aos poucos e mudando o comportamento, né? Então, por mais que a gente fale, a gente não conhece a história dessa peça no processo produtivo, mas a gente vai aumentar o ciclo de vida dela. Isso já traz um ganho muito grande, né? Hoje, a indústria têxtil, aliada à indústria da moda, emite em torno de 25% de todo o CO2 emitido no mundo, só para a gente produzir essas peças. Agora, imagina, esse CO2 que é emitido por toda a indústria têxtil, ele é superior se a gente somar todas as viagens aéreas e marítimas que a gente tem ao longo de um ano. Né? E ó que a gente vê avião passando toda hora aí, emitindo toneladas e toneladas de CO2. Então, a partir do momento em que a gente compra uma peça usada, ou ainda, hoje já tem aplicativos de troca de peças, né? Tem também aluguéis de peça, diferente daquele conceito de aluguel de uma peça que a gente utiliza para festa, tá? Já tem essas peças mais comuns também, que a gente pode alugar, ou a gente pode ir lá, fazer uma assinatura ao longo de um mês, eu tenho o direito de ir lá, pegar 10, 15 peças e devolvê-las depois que eu usar. Então, eu vou ter sempre uma peça nova no meu guarda-roupa. Não interessa se ela já foi de outra pessoa, se outra pessoa já usou. É até melhor, porque aquela peça tem uma história, né? Tem um sentimento envolvido naquilo ali. Então, é uma mudança de comportamento necessária e que nos últimos anos ela vem crescendo, né? A gente vê aí que a cada ano tem brechós novos na cidade. E chegou uma época que a gente não encontrava brechó. Né? Por quê? Porque veio um preconceito muito grande achando que as peças que estavam no brechó eram peças que tinham sido utilizadas por pessoas que morreram. Eu E a família queria se livrar dessas peças. Não uso coisa de brechó porque roupa de morto. É isso aí. Então existe esse preconceito. Essa peça pode ter sido usada por uma pessoa que teve uma doença grave. Sim. Né? E não é isso. Né? Para ela chegar até ali, na hora que ela chega em casa, a gente tem formas de lavar, adequar essa peça e deixar ela, entre aspas, praticamente nova e utilizar ainda um longo tempo essas peças. Então, apesar dela não ser classificada, se a gente não fizer toda essa análise, como slow fashion, a gente ainda pode dizer que ela traz muitos benefícios aliados ao movimento slow fashion. Aproveitando então esse gancho, né, sobre os valores, a questão do brechó, eu vou chamar aqui um VT que realizamos com a Isabela Valentim. Ela é formada também em comunicação e multimeios aqui pela UEM. Ela atua como estilista da sua própria loja, né, marca de roupas, a Retrobel, aqui de Maringá mesmo. A entrevista será exibida por VT porque, devido a motivos profissionais, a Isabela não pôde comparecer aqui no estúdio conosco, né, para participar aqui do bate-papo. Só que mesmo assim ela aceitou contribuir com o nosso projeto. Então ela define a sua marca como autoral, consciente, né, e slow fashion. Vamos conferir essa entrevista. Pode colocar aí. A Retrobel é uma marca de roupas femininas que traz uma estética mais vintage e retrô para as peças. E a gente é uma marca slow fashion de produção própria, com loja física em Maringá. E a gente também faz alguns modelos sob medida e com variação de cores. Então, alguns dos nossos modelos, algumas peças, né, específicas, a gente consegue fazer sob medida, no tamanho específico da cliente e também com a cor que ela desejar. A gente também oferece serviços de consultoria de imagem e estilo,
que é um serviço, né, um estudo de moda específico sobre cada pessoa, que visa trazer mais autoconhecimento e mais certeza na hora de comprar. Então, quando você faz essa consultoria, né, você faz compras mais assertivas e tem mais autoconhecimento sobre o seu estilo, sobre as coisas que te favorecem e acaba sendo mais consciente, né? Acaba sendo um consumo mais consciente. Como surgiu o seu interesse por moda, mais especificamente o slow fashion? Eu sempre me interessei muito por moda, né? Há muito tempo por moda, por estilo. E tudo começou na faculdade mesmo ali. Eu fiz o meu TCC, um e-commerce de uma marca de camisetas, né? E começou ali. E depois eu abri a loja e tal, como eu estava comentando com vocês, né? Eu comecei comprando e revendendo alguns modelos específicos. E depois se tornou confecção própria. E aí eu fui caminhando para essa linha de pensamento do slow fashion, né? Que é ter um propósito ali por trás de toda a criação, a produção, desde a escolha do tecido até a produção dessa peça, até a entrega, né, para o consumidor final. Então, foi nessa época. Ok. Foi algo que te sempre chamou a atenção ou surgiu após a formação acadêmica? O slow fashion? Sim. Foi depois da formação acadêmica, sim, né? Foi depois que eu abri a loja e fui pensando que eu precisava de um propósito maior para além de vender roupas, né? E vender um estilo mais autêntico, né? Mais alternativo. Mas foi depois que eu abri a loja mesmo que eu fui conhecendo, né? Eu fiz um curso de consultoria de imagem e estilo também, depois de abrir a loja. E aí esse curso trouxe muito sobre o slow fashion, sobre o fast fashion, sobre os tecidos, toda, né, essa cadeia produtiva, e o interesse foi surgindo daí, e eu percebi que eu precisava, sim, me tornar a produção própria para atingir esse propósito, né, para tornar algo mais exclusivo, mais específico, e para ter um propósito mesmo por trás que vai além, né, de roupas e de vendas. Quem é o principal público da sua marca e da sua loja? São mulheres, né, mais jovens, de 20 a 30 anos ali, que gostam de um estilo mais puxado até para o brechó, né, por ter a estética vintage, e que também gostam de uma forma mais consciente de pensar o mundo e a moda, né, então acaba sendo um público mais alternativo. Porém, como eu tenho loja física, né, aqui no centro, eu acabo tendo um público mais diverso, porque não é só o público da internet. Então, já aconteceu de eu vender para mulheres de 60 anos, 60 e poucos, mas o principal mesmo são essas mulheres mais jovens e que pensam de uma forma mais consciente. Mas outras aqui, o slow está atrelado ao vintage? Não necessariamente, mas por pensar na moda de uma forma mais atemporal, está um pouco, né, nessa questão da estética das peças e do design, porque a gente foge das tendências, como eu falei, né? A gente não tem essa ideia de estar na moda, porque isso, na verdade, as tendências é uma criação do fast fashion para vender e descartar rápido uma roupa. Então, eles fazem lá, lançam uma tendência para vender rápido e depois você descartar e já comprar outra que está em tendência. É a moda rápida, né? Fast fashion, o próprio nome diz. Então, não que esteja totalmente atrelado ao vintage, mas o que a gente busca, né, são esses designs e essas estampas atemporais que não seguem tendência e estar na moda. Por isso que está relacionado, sim, mas não necessariamente. Como foi começar a sua marca e a sua loja? Eu comecei, né, a Retrobelle, comprando e revendendo, né, peças com esse design mais vintage, mais retrô, mais clássico, né. E aí, depois de mais ou menos uns 6 meses, eu fiz o curso de consultoria de imagem e fui entendendo melhor sobre o slow fashion, né, que esse curso trouxe isso também. E aí que eu comecei mesmo a produzir essas peças, porque eu já não estava feliz em ter que comprar algo pronto, eu queria participar de toda essa produção e ter esse respeito, né, pelas trabalhadoras, porque quando a gente compra algo pronto de marcas atacadistas, a gente não sabe o que tem por trás dali, né? Que é isso que o slow fashion traz, todo esse cuidado. E muitas vezes o tecido não é o que a gente espera, né? O design também não, nem as modelagens. Eu achava as modelagens muito pequenas. Então, foi aí que a gente começou
a ter as nossas costureiras, né, a escolher todos esses tecidos, os modelos, e a fazer algumas das nossas peças sob medida também. Quais os principais desafios que você enfrenta cotidianamente para fazer o seu negócio funcionar? Eu acho que é realmente essa disputa com as marcas de fast fashion, né, que acabam tendo ali um preço mais acessível, porque não tem todo esse cuidado por trás da peça, né? Então, o slow fashion ele acaba sendo um pouco mais caro, mas tem todo um respeito por trás dessa produção com as trabalhadoras, né? Com os tecidos, que a gente sempre pensa nas fibras naturais, que acabam sendo um pouco mais caras também. Então, é realmente explicar isso para as pessoas e conscientizar, né? Então, por isso que o público acaba sendo, querendo ou não, mais exclusivo, mais consciente, né? Porque eles entendem esse propósito e essa consciência, mas é um desafio que a gente tem que todo dia estar falando sobre na internet para as pessoas se conscientizarem mesmo. Você acha que assim, a fachada da loja, mesmo a marca, ela ajuda a atrair mais um público diferente, ser mais atrativa do que só, por exemplo, uma loja de departamento assim, que tem a parte de moda, mas não tem toda a estética em volta da moda? Eu acho que sim, porque muita gente já entrou na loja por conta disso, ou já passou ali na frente e acabou chamando a atenção por ter, né, esse diferencial de ser diferente mesmo, né? Então as pessoas até esperam que eu seja, né, a Retrobelle, que seja produção própria, né? Então é diferente de entrar numa loja um pouco mais comercial, digamos assim. Porque lá eles já imaginam que é revenda e tal. Toda vez que alguém entra aqui, a pessoa já pergunta, né? Produção própria e tal. Então, a própria estética da loja consegue comunicar isso, né? Que realmente é uma forma diferente de pensar e de trazer a moda para as pessoas. No perfil da sua marca no Instagram, você se identifica como uma marca adepta do slow fashion. Quais aspectos, desde o processo da criação das peças, você acredita estar de acordo com esse movimento? Bom, desde a escolha, né, dos tecidos ali, eu mesma que compro esses tecidos. Então eu vou nas lojas e verifico a composição desses tecidos e tento sempre priorizar as fibras naturais, ao alcance, né, do possível. Então, às vezes é até difícil de achar determinados tecidos, mas eu estou sempre selecionando ali, né, e dando o máximo para a gente conseguir trazer esses tecidos com as fibras naturais. Depois disso, né, depois da escolha dos tecidos e de ver essas composições, verificar, a gente tem as nossas costureiras, que temos um trabalho muito unido juntas, né? Então a gente pensa em toda a peça e há ali uma parceria. Então a gente remunera de forma justa essas costureiras, né? E tem todo um respeito por elas. E a entrega para o cliente também, né? Então é uma entrega mais exclusiva, até porque, como eu comentei, a gente faz algumas peças sob medida, né? Com variação de cores também, alguns dos nossos modelos. Então, todo o processo ele tem esse cuidado e essa preocupação com o meio ambiente e com as pessoas. Sim, você citou que você compra direto tecido, você tem como acompanhar desde o plantio até chegar para você ou é inviável? Desde o plantio é difícil, então é sempre olhando a composição, né? Porque as lojas de tecido, elas têm a composição desses tecidos, que são as fibras, né? Que se juntam aqui para formar um tecido. Então, elas têm que passar isso para quem for comprar. Mas realmente, assim, é difícil até esse acesso, porque poucas lojas de tecido têm desde o plantio, né? Aquela coisa toda. Então, a gente faz o que é viável, trazendo de forma mais sustentável possível. Você tinha citado que você usa as fibras naturais. Você faz uso de alguma fibra sintética ou é fora do seu padrão? Então, aí depende, porque existe mistura nos tecidos, né? Sim. Então, às vezes tem a mistura da fibra natural com a sintética. Às vezes acontece da gente não encontrar um tecido totalmente natural para fazer determinado modelo. Então, às vezes acaba tendo essa mistura. Mas que eu use um tecido totalmente poliéster, totalmente artificial, não tem. Então, pode ter a mistura na composição com algum tecido, né, ali natural. Porque é difícil de encontrar às vezes, mas totalmente artificial não. O que te motiva a enfrentar o mercado e a lógica do fast fashion? Eu acho que o amor mesmo pelo que eu faço, né?
também porque eu acho que o mundo precisa de pessoas assim, porque se ninguém tiver essa coragem de enfrentar essa, como eu posso dizer, né, essa forma grande de pensar que é o fast fashion, o mundo não vai mudar, e o mundo precisa de mudanças, né? A moda, ela é um dos mercados que mais traz poluição para o mundo. Então, a gente precisa trazer essa consciência. Quem normalmente traz essa consciência são as gerações mais novas, inclusive, né? E o mundo precisa. Então, é uma questão também de amar o que eu faço e também de pensar no mundo, no propósito, nas pessoas como um todo. E também porque eu mesma senti uma frustração em andar nas lojas de Maringá e não encontrar nada que fosse realmente autêntico. Tudo que a gente encontra é aquele padrão, é também aquela coisa das tendências, e eu não me identificava. Então é também trazer essa identificação para as pessoas. Você consegue visualizar o slow fashion como algo possível a ser implementado em grande escala na sociedade atual, a ponto de estabelecer uma forte oposição ao fast fashion? Eu acho que sim, mas não de imediato. É um processo, né, que a gente está caminhando aos poucos. Eu acho que nos próximos anos isso vai cada vez crescer mais e a gente vai conscientizar cada vez mais as pessoas. Por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? E trazer, né? Eu como comunicóloga sempre trago a questão do slow fashion, né? Então, eu acho que sim, principalmente para as gerações mais novas que estão fazendo esse movimento. Existem vários movimentos na internet sobre isso, né? E eu acredito que sim, por conta dessa consciência que as gerações mais novas estão trazendo e que serão os futuros consumidores do mundo também. Então, o fast fashion ele é uma forma de pensar muito antiga, né? Das pessoas mais velhas. E eu acho que com o tempo, né, passo por passo, né, dia após dia, cada vez mais o slow fashion vai crescer e as pessoas vão se preocupar cada vez mais com o que tem por trás de uma marca, né? Então, o que tem por trás da roupa que você veste, né? Então, quem fez, o que usou, se isso tem um propósito, se isso agride alguém ou algo. Então, eu acredito que sim. Muito obrigado, Isabelle, por ter aceitado participar do nosso projeto, tá bom? Muito sucesso para você. Agora, pegando essa questão da entrevista da Isabela que a gente acabou de ver aqui, e também muito com o que você já falou antes da entrevista, então a gente pode considerar práticas, né, como a da Isabela e a sua marca, a sua loja, assim como também os brechós, como uma prática do slow fashion, correto? Sim, nós podemos considerar como uma prática que tem os princípios da slow fashion, né? Como eu comentei anteriormente, a peça que está no brechó, a gente não tem conhecimento de como ela foi produzida. Porém, o fato dela estar no brechó e a gente aumentar o ciclo de vida útil desse produto, já está, em princípio, né? Ele já vem caminhando como se fosse um slow fashion, né? A gente valorizar isso. A gente valorizar também essa questão dessas marcas pequenas que acabam surgindo, né? Nós temos aí no país inúmeras universidades, faculdades que têm o curso de designer de moda ou têm o curso de estilismo, onde essas pessoas abrem seu próprio ateliê. Você ir até um ateliê para fazer uma peça sobre medida também está de encontro com o movimento slow fashion, né? Onde você vai, como você já está utilizando um ateliê para obter uma peça que você vai usar, essa peça vai ser construída sob medida. Você vai se sentir bem com aquela peça, ela vai estar no tamanho ideal que você está trabalhando. E você não vai comprar um tecido ruim, de má qualidade, para fazer essa peça. Então, essa peça vai durar muito mais tempo. Você vai valorizar o trabalho da costureira que está ali. Enquanto que no movimento fast fashion, uma peça que a costureira costura ali ao longo do dia, ela vai ganhar centavos por aquilo. É uma exploração desse trabalho, desse esforço que ela tem, e ela não vai ter valorizado. Diferente de você chegar numa costureira e experimentar a peça que ela fez para você e você falar, nossa, ficou perfeita, olha isso aqui, olha o lado aqui como ficou, eu nunca conseguiria isso numa peça que foi fabricada aí em alta escala, né? Então, a partir desse movimento que a gente tem do slow fashion, a gente também reconhece muito a função do brechó nesse movimento e também a função desses ateliês que
que a gente tem na cidade. Até mesmo, ateliê é um nome gourmetizado, né? Aham. Mas até mesmo para costureira que você tem ali, que é sua vizinha, Sim. né? Que você pode valorizar aquele trabalho, movimentar a economia local, né? Para que você vai comprar uma peça que foi produzida lá no Vietnã, por exemplo, que é um centro onde a gente tem Aham. muitas peças sendo produzidas, que provavelmente houve a exploração do trabalho humano ali. E você vai pagar centavos para a pessoa que costurou aquela peça, né? E pegando bastante essa questão do brechó, e como a gente falou, a questão do valor acessível, é uma coisa a se pensar, porque quando a gente pensa nas roupas que é vendida em lojas e que são um pouco, às vezes, um preço maior do que uma roupa do fast fashion, na verdade você tem a alternativa dos brechós, que eles vendem a roupa, às vezes, muito mais barata do que dessas lojas do fast fashion, e você vai estar contribuindo, assim, de uma forma pro movimento, né? Com certeza. E um princípio que a gente tem dentro da moda também é a questão de que a moda é cíclica. Né? Então, ao longo do tempo, você vem resgatando o que foi produzido lá na década de 60, que foi produzido na década de 70, e traz de volta. E isso a gente encontra no brechó. E hoje, com o movimento fast fashion, aquilo que era cíclico, que a gente poderia considerar um período de 2, 3, 4 anos, vem em 1 ano. Então, você consegue garimpar peças que, teoricamente, atendem o que a moda está lançando hoje. Então, é muito bom essa prática de frequentar os brechós, né? Lembrando que sempre a boa prática é consumo consciente. Para isso, você vai abrir o seu guarda-roupa, eu vou precisar mesmo comprar uma peça nova? Começa já daí, né? Começa daí. Aham. Porque se você não compra, você não vai poluir o ambiente, né? Porque vão deixar de produzir uma peça, teoricamente. Sempre ter isso em mente, né? O que eu consumo Sim. vai estabelecer uma demanda. E se eu parar, você pode, além de comprar no brechó, você pode prolongar a própria roupa, a sua roupa, né? Que você já Reformando. tem. Reformando, customizando. Tem bastante gente que faz esse trabalho. Sim, se você não consegue fazer isso, leva para uma costureira. É. Minha avó já salvou muita calça minha arrumando no meio das pernas, assim, colocando algum retalho, alguma coisa costurando. Sim, Já tive muita roupa salva dessa forma. Que eu consegui usar muito mais tempo ela fazendo essa reforma pequenininha ali. São pequenas coisas que dá pra ajudar. sim. Que não é uma coisa Que muito... pode contribuir. É aquele trabalho de formiguinha, mas que vai ganhando espaço. Sim. Né? Porque às vezes você chega com uma peça assim, nossa, que legal, que peça diferente essa. Onde você comprou? Não, essa é exclusiva. Porque eu reformei, eu Sim. dei uma nova vida à peça. E é isso que a gente precisa valorizar. Pegando essa questão agora também sobre alcançar trabalho de formiguinha, né? Conseguir mais pessoas para conseguir divulgar esse movimento e a importância dele, para pensar muito nos influencers, como a gente já estava falando no bastidor, que hoje em dia influencer, está na era dos influencers, os artistas, eles tendem a receber roupas em troca de marca, né? Em troca de divulgação do produto nas suas redes, com uma espécie de parceria mesmo. E eles acabam influenciando outras pessoas a desejar ou até mesmo comprar de fato o produto que eles estão ali divulgando. Um dos artistas que a gente pensa assim, que eu fiz essa pergunta, é a respeito da cantora Anitta, que eu estava falando também, que ela é conhecida assim, tem uma fama internacional, ou seja, ela atinge muita pessoa, e ela estabeleceu ali uma parceria com a Shein, lançou uma linha da Anitta, que a Shein é uma loja de roupa online que está ganhando muito espaço, ganhou muito espaço na sociedade atual. E aí fica aquela pergunta, você acredita que a moda sustentável ela poderia estabelecer algum tipo de parceria com os influencers, tentar angariar esses movimentos que a gente vê que existem, poderia tentar ter esse apoio dos influencers, se isso seria uma tentativa importante para disseminar esse movimento na mídia, né, e contribuir com uma adoção de maneira realmente significativa pela sociedade. Porque como todo mundo, assim, que nem eu falei, estamos na era dos influencers, será que eles não seriam um caminho para conseguir ampliar o movimento? Sim, com certeza. A comunicação é muito importante, né? Sim. E principalmente quando a gente fala de jovens, eles estão muito ligados a isso. E a gente costuma dizer que o futuro do nosso planeta são os jovens. Então, seria uma forma mais assertiva da gente chegar à comunicação até esses jovens, né? A Shein é um exemplo de fast fashion inquestionável, né? Exato.
onde tem lançamentos de coleções diariamente num preço acessível, né, para toda a população, e que faz com que a gente compre cada vez mais. E que, mesmo aparecendo em alguns momentos lá Shein Brasil, isso não significa que o produto foi produzido no Brasil. Sim. Né? Eles trazem de fora. E, mais uma vez, a gente não sabe a origem disso. Né? E nem a qualidade. Né? Porque quando a gente está assim, na indústria da moda, na indústria têxtil, muito a gente reconhece pelo tato. A internet ainda não nos proporciona isso, né? Não sei se algum dia a gente vai chegar nesse nível, mas ela não proporciona isso. Nem você vê o caimento que a roupa vai ter, né? A gente tem, principalmente no Brasil, nós temos muitas variações no corpo, né? E que uma peça que fica boa para mim, talvez não fique boa para outra pessoa. Então, a gente precisa ter esse contato físico com essa peça do vestuário. E quando a gente compra pela internet, isso não nos proporciona. Por mais que tenha lá devolução gratuita, alguma coisa nesse sentido, você poluiu o ambiente emitindo CO2 para a peça chegar até você. Para você devolver, você vai emitir CO2 também. E sem se falar que muitas vezes você fala assim, eu paguei R$30, não vou nem ir atrás de devolver isso e deixa a peça lá jogada num canto. Então, isso não é um consumo consciente. E se a gente conseguisse chegar aos influencers, né, com essa proposta do slow fashion, seria muito bom. A gente viu aí recentemente campanha do desmatamento da Amazônia, contra o desmatamento da Amazônia, onde vários artistas compraram essa briga, entraram para fazer essa conscientização. Com a indústria da moda também tem que ser assim. Só que qual é o problema? Que, por enquanto, as iniciativas são de pequenas empresas, pequenas fábricas, que têm todo esse processo rastreado. E elas não têm como financiar grandes influencers para que esse produto entre nesse nicho de mercado. Esse é o grande problema, mas é uma ferramenta que a gente tem que aprender a usar, né, ou ter acesso a ela, para que a gente consiga chegar na maior parte da população. É algo que tem que ter foco, né? Tem que ter foco. Porque a gente tem aí Gisele Bündchen defendendo causas ambientais, DiCaprio, então a gente tem que explorar isso e usar os mesmos mecanismos que a indústria do fast fashion utiliza para atingir o consumidor final. Certo. Você vai fazer Sim. A gente já tinha citado a questão do deserto de roupas, a questão do descarte. Você falou sobre o aplicativo que mostra onde tem os pontos de coleta. Mas assim, o que a gente pode fazer com essas roupas? A questão do descarte, só tem como descartar se a gente levar nesse ponto de coleta? Como que a gente pode reaproveitar uma roupa? Se o descarte dela pode ser feito alguma coisa além de... Geralmente a gente tem aquela, minha roupa tá velha, eu vou doar. Então, o que a gente pode estar fazendo com essa peça antiga? A gente pode levar para alguém, às vezes fazer uma peça nova a partir dela? Na verdade, eu só vou completar que... colocamos na pergunta aqueles dados que eu vou falar ali para o nosso espectador, para poder, só para dar uma conceitualizada e reforçar mesmo que você já falou os dados. Que tem uma matéria que foi publicada pelo Recicla Sampa em 2020, já faz uns 3 anos, né? Que apresenta a citação da Vitória Almeida. Ela é gerente de comunicação para a América Latina, Fundação Ellen MacArthur. Desculpem o erro, pessoal. É uma instituição global que incentiva a sustentabilidade no planeta, que diz o seguinte, abre aspas, o equivalente a um caminhão de roupas é enviado para o aterro ou a incineração a cada segundo, enquanto menos de 1% das fibras têxteis usadas na produção de roupas são recicladas e destinadas para a produção de novas peças, fecha aspas, que foi o que você disse, né, anteriormente, que deve estar atualizado o seu, né, na verdade, que isso foi de 2020. E aí ela ainda continua, que isso representa uma perda econômica anual estimada em 500 milhões de dólares no mundo, bem como esse desperdício resulta em altos níveis de poluição, né? Aí também coletamos aqui dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT, atualizados em janeiro deste ano, que aponta que o Brasil está entre os 5 maiores produtores e consumidores de denim, certo? Também está entre os 4 maiores produtores de malhas do mundo, mesmo com 2 formas de reciclar tecidos, a mecânica
que eu vou deixar até para você falar, que eu tinha colocado aqui, a mecânica e a química, na verdade. No Brasil, nós temos somente 21 empresas que prestam esse tipo de serviço, de acordo com a pesquisa de Mariana Amaral, acadêmica da USP, também em 2020. Em Maringá, nós temos um ponto de coleta localizado na loja CIA, que é o movimento Reciclo, que eles colocaram, a própria marca criou. Só que assim, eles também não aceitam todo tipo de tecido. Tem uma lista que eles colocam lá, que é bom verificar. Enquanto consumidores conscientes, como a gente já estava falando anteriormente, é mais essa questão de quem devemos cobrar e como a gente deve agir para que isso seja ampliado de maneira mais criativa no nosso país, nossa cidade, que seria a questão da reciclagem. Então, agora a palavra é para você. Vamos lá. Vamos lá. Bom, quando a gente fala do vestuário, a gente tem uma gama de fibras que a gente pode utilizar para a fabricação de roupas ou para cama, mesa e banho, decoração, entre outros artigos têxteis que a gente pode obter. Então, para começar, a fibra natural mais utilizada é o algodão. Fibra sintética mais utilizada, poliéster. Fibra artificial mais utilizada, viscose. Então, temos 3 tipos diferentes, que elas se desdobram, né? Nas naturais a gente vai ter lã, seda, vai ter fibra de abacaxi, fibra de coco, inúmeras fibras. Na sintética, poliéster, poliamida, elastano, polipropileno, várias outras. Nas artificiais também, dependendo da matéria-prima que a gente utilizar, a gente vai ter liocel, tencel, viscose, entre outras fibras também. O que isso vai impactar no momento da gente reciclar? Cada uma dessas fibras, elas têm características específicas. Então, quando a gente vai pensar na composição, dá um exemplo bem comum. Uma camiseta que vai ser utilizada para prática esportiva. Qual fibra eu vou utilizar para essa camiseta? Se eu utilizar o algodão, ele retém a umidade. Eu vou ficar com a minha camiseta molhada durante toda a prática esportiva e isso pode levar à proliferação de fungos e bactérias em contato com a pele. Então, o algodão não é indicado para isso. Vou para o poliéster. O poliéster, ele não tem uma troca térmica com o ambiente muito boa. Então eu vou para a poliamida, que é uma química também, mas ele já aumenta essa troca térmica e não vai dar tanto cheiro na roupa se ela ficar suada durante um determinado tempo. Então, a gente tem características específicas. Daí, num determinado momento, eu quero melhorar essas características. O que eu faço? Misturo essas fibras. Na hora de eu reciclar, eu não tenho como separar. Aí está um dos pontos que já é um empecilho para o processo de reciclagem como um ciclo fechado. Eu tenho uma camiseta, ela vai voltar a ser uma camiseta. Ou ela vai voltar a ser uma regata, uma peça do vestuário. Ela vai continuar no mesmo segmento industrial. E quando a gente fala que esse 1% de reciclagem, a gente está se referindo justamente a isso. Um produto têxtil voltar a ser um produto têxtil. Tá, eu poderia utilizar ele em outra coisa, como o quê? Exemplo, aí eu vou pegar um material de poliéster, resíduo que eu tenho ali, pode ser da confecção ou pode ser após o uso, vou fazer grama sintética do poliéster. Ele não voltou na indústria têxtil, entende? Então, ele não tem o ciclo fechado. Então, quando a gente fala desse 1%, a gente está se referindo que ficou dentro da empresa e a gente fechou o ciclo, né? Então, isso impacta muito a gente, né? E quando a gente fala das fibras sintéticas, a gente tem um problema muito grande, que a gente produz muita fibra sintética, porque a gente não depende de um processo de cultivo, né? Então, a extração dela é muito fácil. A gente tem o petróleo ali, vai craquear a molécula do petróleo e vai obter o PET que a gente vai utilizar lá no processo produtivo têxtil. Quando a gente faz uma peça dessas fibras sintéticas, utiliza isso nas nossas roupas, as lavagens domésticas vão fazendo com que ela libere microfibrilas de poliéster, que é o quê? Microplástico. Então, a gente vê aí nos jornais, nas mais renomadas revistas sendo publicadas aí da quantidade de microplásticos que a gente tem no oceano. 35% dessas microfibras ou desses microplásticos vem da indústria têxtil. E não necessariamente do processo produtivo, e sim naquele uso diário que a gente faz em lavar as nossas roupas,
né? Então, a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, com as lavagens, vai poluindo os recursos hídricos, porque a companhia de saneamento ela não vai remover isso na hora que ela for tratar o esgoto, e a gente vai fazendo com que aquele material fique cada vez menos resistente a cada lavagem. E na hora da gente fazer o processo de reciclagem, isso vai impactar também e vai influenciar, né? Daí fala assim, eu vejo aí uma solução, como a gente já viu aí várias empresas lançando seus uniformes de PET algodão, né? Vocês já devem ter visto isso, o uniforme da Coca-Cola, divulgar que ela preza pela preservação da natureza, tal, que está no uniforme dos seus trabalhadores. O que isso traz de consequência para a gente? A gente pegou o PET, que tinha uma característica de garrafa, né? Triturou, fez um fio. Para a gente conseguir misturar ele com algodão, a gente precisa cortar em pedaços muito pequenos. Que ele vai se misturar ali e vai formar um novo fio algodão poliéster. Mais uma vez, a gente vai lavar, ela vai sair de novo. E a gente vai acabar poluindo os recursos hídricos. Então, quando a gente fala do processo de reciclagem, ele também é muito complexo. Quando a gente tem reciclagem mecânica das fibras, que é o início da sua pergunta, e eu já dei um monte de volta, né? Sim. Que é o início da sua pergunta. Basta a gente desfibrar, ou seja, a gente passa facas que vão cortando o tecido e vai deixando essas fibras pequenas novamente. Daí a gente vai para um processo de misturar essas fibras e fazer o fio novamente. Do fio, faz o tecido, do tecido a peça confeccionada. Porém, a gente tem um grande problema que a gente ia ter que segregar as cores. E quantas cores a gente tem no mercado hoje? Muitas. Né? Mas... A gente tem um Pantone, uma cartela de cores que é enorme e que como que a gente vai dividir aquilo? Não somente, não existe azul, vermelho e amarelo. Né? A gente tem as derivações das cores primárias que vão gerar secundárias, terciárias e as suas tonalidades em decorrência da mistura dessas cores. Então, é um trabalho muito grande que demanda tempo. Daí eu faço até uma relação aqui, uma analogia com o papel A4 reciclado. Ele é mais caro do que o papel branco que veio lá da matéria-prima virgem. Com a roupa também é a mesma coisa. Quem vai pagar por isso? A gente tendo a oferta do fast fashion ali, de uma camiseta barata, que você pode pagar R$15, enquanto você ia ter uma camiseta que vem de um material reciclável ali R$60, R$70, R$80. Né? Então falta incentivo. Né? E quando a gente tem reciclagem química, indo para a segunda vertente do seu questionamento aí, a gente vai estar falando em trabalhar com esses materiais mistos também, onde nós vamos utilizar um reagente químico para fazer a separação. Aí eu tenho o algodão. O algodão, ele vai dissolver utilizando ácido sulfúrico. Coloco ácido sulfúrico, libero o algodão e eu fico com a outra fibra sintética separada do algodão. Qual o problema disso? Ácido sulfúrico vai poluir o ambiente. Sim. Né? muito Então, complexo. a gente tem uma série de empecilhos para serem vencidos para que a gente consiga trabalhar com, entre aspas, um mundo ideal. Para a gente realmente ter uma economia circular fechada. Né? Então, a indústria têxtil produz roupa, aquilo vai ser sempre roupa. Lá no final da vida útil, ela vai voltar e vai gerar uma roupa nova. Né? É um sonho. Né? Somos otimistas, né? Principalmente o pessoal que está nesse meio, a gente tem que ser otimista mesmo, porque Tem que ser, porque vou deixar. as notícias diárias, cada dia que a gente vê uma é deprimente, você fala assim, não, esse mundo tá perdido mesmo. A gente tem dois caminhos, ou tenta mudar o comportamento e tornar a nossa vida mais saudável, em todos os aspectos, né? Adotando esse movimento slow, não só slow fashion, ou simplesmente ligar aquele botãozinho e falar daqui 50 anos não existe mais a espécie humana. Porque é dessa forma que a gente vai ter que viver. E pensar, né, que se a gente falar, vamos extinguir a espécie humana, nós vamos sofrer muito até chegar nesse momento. Não é que vai cair um meteoro e acabar tudo de uma vez só. A gente vai ver o sofrimento das pessoas que não vai ter água potável para tomar, não vai ter alimento suficiente para manter as necessidades de vida dela. Então,
o caminho é um caminho com muitas pedras a serem vencidas, mas é o melhor que a gente tem, é a mudança do comportamento e adotar uma forma nova de vida. E é muito isso, né, que você falou, por exemplo, que tem que tomar essas atitudes para a gente poder garantir a preservação da vida, né? Só que assim, às vezes também pode até ser menos que 50 anos, né? Porque o tempo, a condição da produção é imprevisível, o que pode acontecer no planeta, de repente, né? Não vai ser um meteoro, mas pode ter consequências já agora. Sim. E aproveitando também, só uma dúvida que eu fiquei a respeito da mecânica. Que numa breve pesquisa assim, eu vi que eles picotam também peças e às vezes elas se transformam em fardos para questões de boxes, questões. Nesse caso, ela não seria ciclo ainda, porque não voltou pro vestuário. Isso. Então, assim, é como se fosse para prolongar a vida do tecido, mas ainda assim ele seria um problema, porque ele estaria ali, uma hora seria descartado, correto? Sim. Que eu vi isso de transformar em fardo ou estofado, e eu pensei, tá, mas esse estofado, ele vai se deteriorar, ele vai ser jogado, descartado. Então, é só mesmo prolongando o descarte, no caso. Foi prolongado, a gente utilizou aquele material por mais tempo. É comum a gente fazer isso, utilizar como enchimento de bonecos de pelúcia, bichos de pelúcia, de travesseiro, acolchoado, destinar, por exemplo, para construção civil, para fazer mantas de isolamento térmico acústico, né? Que não demanda uma aparência bonita do material, porque daí a gente pode misturar todas as cores, passar por um processo de desfibragem e fazer uma manta, que é um não tecido, que a gente tem dentro da indústria têxtil, e ele vai ser utilizado ali. Nós prolongamos a vida útil, mas para manter a necessidade do vestuário, a gente continua extraindo recursos da natureza, seja de fibras naturais ou fibras sintéticas oriundas do petróleo. É uma alternativa muito melhor do que você descartar isso e ir lá para o aterro sanitário, gerar CO2 no processo de decomposição desse material, poluir recursos hídricos e o solo. É uma alternativa, mas não é um processo consciente, né? Não é o ideal também, não é o ideal. Nós temos que, antes de produzir, saber se é necessário realmente produzir aquilo. Sim. Você falou também desses tecidos que eles vêm a partir do petróleo, eles são um tipo de plástico? Seria isso? Isso. Então tem alguma previsão para esse tipo de tecido sair do mercado quando você não tiver mais matéria-prima, tipo, você não tiver mais petróleo para fazer esse tipo de tecido? Infelizmente, o movimento que a gente vê hoje é o contrário. Aham. Né? Então, no Brasil não, porque nós somos um forte produtor de algodão. Então, no Brasil, a gente ainda trabalha com uma estimativa ou uma estatística de 50% fibra sintética, 50% fibra natural. Mas isso a nível mundial, a gente tem mais de 70% sendo utilizado fibras sintéticas. Então, é um volume muito grande que a gente extrai o petróleo, quebra a molécula do petróleo, a gente obtém o que é chamado chip, pequenas partículas desse plástico, e daí de acordo com o produto que a gente vai utilizar para fazer a dissolução desse material para transformar em fio, ele vai receber nomes diferentes, né? Poliéster, poliamida, polipropileno, que é o número da cadeia de carbonos que nós vamos ter ao longo da estrutura dessa fibra. E é um plástico. Então, ele pode estar presente ali num processo de degradação 200, 300 anos. Então, aquela camiseta que você comprou lá no movimento fast fashion, que durou 6 meses, ela durou 6 meses você usando. Na hora que ela vai lá para o aterro industrial, ou para o aterro sanitário, ou para o terreno baldio, que acontece isso do pessoal jogar de forma irregular, ela vai ficar presente no ambiente por 200 anos. Então, é preciso eu ter essa camiseta agora, que vai ficar na minha casa, no meu guarda-roupa por 6 meses? E muitas vezes a gente compra, chega em casa, fala assim, eu acho que não era isso que eu queria. E agora, já que ela tá aí, eu vou ter que usar. Só que daí a gente dobra e deixa ela lá embaixo numa pilha de camisetas que você tem. Sim. E você nunca chega lá embaixo para pegar a camiseta que tá lá para usá-la novamente. Então foi uma compra desnecessária. Ali tem envolvido recursos naturais, questão de degradação do ambiente para a produção dela, e você não usou. Né? Então, realmente é mudança de consciência. Preciso realmente disso?
É a mesma coisa quando, agora voltando para a comida, mas não necessariamente para o fast food, Sim. quando a gente vai pedir um prato feito num lugar, que você olha assim, eu vou naquele lugar porque lá o prato é farto. Você Sim. sabe que não vai comer aquilo. Aham. Você vai ali e começa, nossa, que delícia, vai. Chega na metade, você deixa aquele prato ali. O que adiantou, né? Você ir num lugar que serve um prato muito bem servido, sendo que pelo mesmo valor você poderia ter comprado um com a quantidade de alimento que você come. Falando sobre essa questão do fast fashion, da peça, que é desnecessário a gente ter comprado, porque ela vai durar, tipo, muito mais do que a própria pessoa que comprou, eu já fiquei imaginando assim, pensando que dar roupa de presente não é uma coisa boa, né? Porque você dá uma roupa pra uma pessoa, às vezes a pessoa não gosta e ela vira exatamente essa peça, que fica lá no fundo e ninguém nunca pega pra usar, mas tá ali. E aí você vai ver um dia jogado pra lá, ou alguém tá com fogo nessa peça no quintal. E é complicado. Com certeza. É muito... As pessoas são diferentes, a gente gosta de coisas diferentes, a gente se sente bem usando coisas diferentes. Então é difícil você presentear uma pessoa com uma peça do vestuário, com perfume, que é outra coisa também que depende muito da pessoa, né? Sapato, pior ainda, né? Então, você tem que conhecer muito bem a pessoa para isso, né? Para dar um presente desse. Seria melhor você falar, eu sei que ela gosta de chocolate, vou lá, compro uma caixa. A pessoa vai consumir, né? Vai consumir, de preferência que ele não seja embalado individualmente, né? Para não ter plástico jogado fora. Mas toda ação que a gente pratica, ela tem uma consequência, né? A gente levantar da cama pela manhã tem uma consequência, né? Então a gente tem que parar e pensar e tentar identificar a melhor forma da gente não impactar o ambiente, né? E preservar a nossa vida, a nossa saúde e qualidade de vida e a qualidade de vida do planeta. Só fazer um paralelo, aproveitando isso da questão do presente de roupa, eu lembrei do artigo, acho que é do Santana, que a gente leu para pesquisa, a respeito que fala muito disso, que ele referenciando outros autores, né? Ferrarezo, ele fala como que o ser humano, ele tem como a roupa como uma expressão de quem ele é como ele se apresenta. Então é realmente isso, o slow fashion, na verdade, essas marcas que produzem, que nem você falou no começo da entrevista, essas peças feitas para pessoa específica, né, ali criada para aquela pessoa, vai experimentar o caimento, ou até mesmo quando você vai num brechó e você vê uma roupa antiga assim, que tá numa outra época e agora tá voltando, você experimenta, você veste, é diferente, porque você está buscando uma forma de se expressar. E quando você ganha uma roupa de presente, é a outra pessoa dizendo como você é. E é a percepção dessa pessoa, e não é quem você é. Então você naturalmente vai rejeitar essa peça. E aí ela vai virar tudo isso que a gente está falando. Que é uma coisa que eu fiquei pensando que casa, porque realmente é complicado. Você dá uma roupa para uma pessoa, você está dizendo quem ela é, ou quem você ou vê. quem ela deveria ser. Exatamente. Né? E roupa é uma coisa muito pessoal, não dá pra gente chegar na pessoa e falar, ó, na minha opinião, você não está vestido adequado. E a gente sabe que ao longo do tempo aí, desde isso buscando lá, desde quando o processo produtivo ainda não era industrializado, as vestimentas é uma forma de posicionamento na sociedade. Sim. Né? E a gente traz isso até hoje. Né? Conforme a pessoa se veste, existe um pré-julgamento em relação a isso. Você vê uma pessoa de terno, você vai falar que lá deve ser advogado. Vê uma pessoa de branco, fala, aquele ali deve ser médico, deve ser enfermeiro. Quando ele pode ser um simples açougueiro que está de branco. Sim. E você já pré-julga ele por ele estar utilizando uma roupa branca, que na sua concepção, quem deveria se vestir daquela forma era só um médico. Né? E a gente não pode ter isso. Né? Cada pessoa tem a sua identidade, cada pessoa tem que se vestir daquela forma que ela se sente bem, né? E não para agradar as outras pessoas. É claro que a gente tem alguns códigos de vestimenta, né? Não é em qualquer lugar que você vai querer entrar com um shortinho curto, uma camisetinha regata. A gente tem que ter o bom senso em relação a isso. Mas isso é uma identidade da pessoa, é ela que constrói. E por isso, nada melhor do que ela iniciar esse movimento. Né? Ela escolher aquilo que ela gosta, que atende às necessidades dela, seja uma necessidade estética ou
o conforto. Né? Porque tem gente que preza por simplesmente conforto. Eu não quero saber se está bonito ou não. Né? Não quero ficar pensando que o outro ali está achando que eu estou mal vestido, né? Exato. Então, é uma coisa muito pessoal e que, para a gente ter uma identidade firmada, digamos assim, nada melhor do que o slow fashion, né? Aquela coisa durável, aquela coisa consistente que realmente vai revelar quem a gente é, né? Porque a partir do momento em que eu tô aqui, hoje eu sei que as cores dessa estação é o quê? É o uva, é o verde, é o violeta. Cada dia eu vou estar com uma dessa cor. A impressão tá? Que estuda a parte da sustentabilidade é falar, gente, aquela pessoa é muito influenciável. Apesar da gente não poderia ficar pré-julgando as pessoas, Não, né? sim, Mas é isso que passa na nossa cabeça, é verdade. né? Não, é porque você vê uma pessoa que ela tá usando roupas determinadas que é pela sociedade, que é o que ela deveria estar usando, ela não vai ter, tipo, ela pode até tentar tá passando uma personalidade, mas na verdade ela é influenciável, ela tá seguindo um padrão. Ao invés dela buscar uma identidade própria, algo que diz sobre a sua personalidade, ela tá espelhando o que esperam da maioria. Então tá sendo só mais um. É complicado. Usar a roupa como forma de adequação, de se inserir em algum ambiente. Exatamente, já pegaria isso, é uma forma de padronizar a sociedade e você tá entrando nessa. Não dá, gente, sejam divergentes. Mas Essa questão que você tinha falado do presente, sempre que você recebe alguma roupa, a pessoa dá com recibo. Se você não gostar, se não servir, você vai lá e troca. Mas aí é complicado. Eu acho que sempre tem essa. Mas também é complicado, porque às vezes não é naquela loja, por exemplo, vamos supor, a gente tá tentando uma prática slow, né? Aí vai e compra numa loja, que eu não vou falar nomes, né? Porque a gente não quer receber processo. Mas aí você compra numa loja, aí a pessoa te dá o recibo. Você não queria uma roupa, você tem a sua identidade. E não era sua necessidade naquele momento. Exatamente. Às vezes um alimento, tipo um chocolate, alguma coisa assim, seria muito melhor do que aquela peça, que você não... É um presente, tipo, é uma surpresa, você não tá esperando uma peça. E que aquela peça vai casar com você é muito difícil. Não deem roupas, pessoal. E não mais. Agora, então, só pra fechar mesmo, né, assim, de tudo que a gente falou, né, mas como cidadãos conscientes agora, né? Como pessoas que estão sabendo, que não estão mais como no começo do vídeo, como podemos contribuir com o slow fashion? Só para fechar e retomar as questões. Repensar. Quando der aquela vontade de ir no shopping, comprar uma peça, abre seu guarda-roupa. Conte quantas peças você tem no guarda-roupa e quanto você usa essas peças. Né? A gente costuma dizer, eu vou comprar essa peça, eu vou usar ela mais de 30 vezes? Se eu utilizar ela mais de 30 vezes, eu posso levar ela para casa. Se é para atender uma necessidade imediata, que você vai usar uma ou duas vezes, não leve. Seja consciente. Critique as marcas que acabam tendo no seu processo produtivo a exploração do trabalho, que fazem testes em animais, né, provocam o sofrimento dos animais. Busque a informação, né? Porque sem informação não tem como sermos críticos. Vá atrás dessa informação e verifica se aquela peça foi produzida toda dentro do princípio da sustentabilidade ou não. É difícil muitas vezes ter acesso a essa informação, mas a partir do momento em que a gente começar a cobrar, as empresas vão ter que atender essa necessidade. A indústria vai mudar o comportamento dela também. Porque, por enquanto, são poucas pessoas que fazem isso. É um número muito pequeno se a gente comparar aí aos 8 bilhões de habitantes que a gente tem no planeta. E a gente tem que ganhar corpo para que esse movimento do slow fashion ganhe força e a gente consiga frear essa destruição que a gente vem causando no ambiente. Então, eu queria agradecer a professora por ter participado aqui com a gente hoje, por ter dado todas essas dicas, ter contribuído com o nosso papo aqui, ter respondido todas as nossas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria agradecer também quem está assistindo a gente, quem acompanhou. Também convidar vocês para o nosso próximo episódio e também seguir a TartaCast em todas as nossas redes sociais. A gente vai estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Então, até mais.